Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal Adenge Online, deixe os seus comentários e nós estaremos lendo e respondendo para você. Hoje nós estamos com a lição de número 5, que é a lição Como Ler as Escrituras. Dentro desse tema, Como Ler as Escrituras, pressupõe que existem algumas regras. Quais são essas regras? Como eu faço para lê-las e entendê-las? Tem algumas regras? Preciso conhecer essas regras? É isso que nós vamos ver nesta lição de hoje. O nosso texto áureo diz assim: E correndo Filipe ouvia que lia o profeta Isaías e diz: Entende tu o que lês? Atos capítulo 8, verso 30. Verdade prática: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas são infalíveis, por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. E aí nós temos a leitura diária, que eu aconselho que você faça isso em casa, juntamente com você que é professor, possa ler em sala de aula com o seu aluno, na sua igreja. É importante, vem aí de segunda até sábado, cada dia uma leitura especial. É importante que você faça essa leitura. Vamos à leitura bíblica em classe, que hoje se encontra em Atos capítulo 8, verso 26 ao 30. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce para Jerusalém, para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, eis que um homem etíope, eunuco mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entende tu que lês? No decorrer do texto nós vamos ver, se nós fôssemos ler o restante da história, nós íamos ouvir o eunuco dizendo: Como posso entender se não há quem me explique? Então é esse quem me explique que nós queremos deixar para você no momento em que você for ler as Escrituras. É importante que você tenha isso em mente. Dentro da nossa introdução, da nossa lição de hoje, o nosso comentarista vai deixar claro para nós que o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. A leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso, temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar consciente da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Então, não é só ler, mas aplicar em nossa vida. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Então, ler a palavra, ouvir a palavra e não colocar em prática, não é uma boa conduta. Nesta lição veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica. Primeiro tópico nosso diz: a Bíblia precisa ser interpretada. Então, pressupõe, primeiro tópico, a importância da exegese. A palavra exegese tem como significado, ela vem do grego, ex, esse prefixo, exegese, que quer dizer fora, no sentido de guiar, guiar para fora. Isso é extrair a intenção das palavras de um texto.
Então a exegese não é só para a Bíblia, para qualquer coisa que você for ler, é possível fazer uma exegese. Então o alvo da exegese, no caso bíblico, é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Então veja bem, a importância da exegese é você entender o que é que o Espírito Santo queria dizer lá no original, quando ele inspirou. Outra coisa importante também tem uma palavrinha chamada exegese. A exegese é quando você força o texto bíblico dizer aquilo que o Espírito não estava dizendo no momento em que inspirou o escritor. Ok? Então é importante a gente ter isso em nossa mente. Outra coisa importante é o conhecimento das línguas originais. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico, segundo alguns comentaristas, alguns diferem dessa informação. No Novo Testamento nós temos a parte em grego e também temos em aramaico, né? E alguns até diz que tem em hebraico, alguns comentaristas. Mas tudo bem, vamos ao que nós temos aqui. Conhecendo um pouco do hebraico e do aramaico, você já tem uma chance maior de entendimento. Então são recursos literários aí que você vai utilizar conhecendo essas línguas originais. Então, a partir do momento que você conheça, ela vai compreender, vai cooperar aí na compreensão e no significado das palavras inspiradas aí dentro do texto. Segundo tópico, as limitações dos leitores, tá? Então, nesse aspecto é preciso reconhecer que toda vez que nós vamos ler a Bíblia, estamos interpretando. Então, todo leitor é um intérprete da Bíblia, ok? E o problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura bíblica. Vamos ver que Efésios 4, 22 fala para nós. Olha que Efésios 4, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte, Efésios 4, 22. Ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Então nós estamos vindo de um mundo em que a gente tinha lá alguma ou nenhuma regra, né? Vivíamos de qualquer maneira, com o pecado ali do nosso lado, e aí vamos ler a Escritura e queremos, né, fazer com que ela concorde com a nossa forma errada de viver. Então é importante a gente ter isso em mente, ok? Então, qual é o ponto importante, tá? Sempre precisamos ter em mente a questão do entendimento daquilo que lemos, reproduz a verdadeira intenção. Peraí, é isso que o Espírito realmente queria dizer? Quando você faz isso, né? Quando você analisa dessa maneira, o comentarista coloca assim, ó: em virtude de nossa inclinação pecaminosa, que nos induz ao erro, precisamos usar método sadio que nos auxilia na interpretação das Escrituras. Esta é uma tarefa atribuída a todo salvo em Cristo. O que ele quer dizer? Que nós temos uma tendência pecaminosa. Então, na hora de ler o texto bíblico, você tem que estar muito bem diante de Deus e você tentar procurar responder a pergunta: é isso que o Espírito Santo quer dizer nesse texto? É isso que ele está transmitindo para mim? Se você tiver isso em mente, você vai fazer a coisa certa. Terceiro tópico, a natureza das Escrituras, né? Então, como já falamos, o texto bíblico ele foi escrito majoritariamente, né, em duas línguas distintas, hebraico e grego. Então nós temos aí
por um período de 1.600 anos, né? Por cerca de 40 autores diferentes, tá? Então aí, ó, nós temos os textos canônicos, né? Possui aí suas particularidades que não podem ser ignoradas, tá? Então, dentre tantas, podemos citar, por exemplo, os textos bíblicos. Ele tem narrativas, poesia, crônica, profecia, parábola. Tudo isso precisa ser interpretado sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais, o contexto histórico e literário de quando foram redigidos. Então, vou ler um texto, quando foi escrito, para que povo foi escrito, qual é o contexto histórico desse povo, como que eles estavam vivendo, por que essa palavra veio escrita para eles. Então, você entendendo essa questão histórica, né, essa questão gramatical, você vai realmente começar a entender melhor a palavra de Deus. Segundo ponto, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Qual é o pressuposto que eu tenho? Primeira coisa, autoridade da Bíblia. Autoridade. O pentecostalismo não abre mão, é inegociável para o pentecostalismo, né? A questão da inspiração divina, verbal, que a palavra de Deus é plenária, né? A plenária da palavra de Deus, que é a nossa autoridade final em questão de fé e prática, tá? Portanto, ao ler esse livro sagrado, nós temos como pressuposto sua inerrância e infalibilidade. Então, primeira coisa, a autoridade, ela é infalível e ela é inerrante. Nós já estudamos em lições passadas falando sobre isso. Então, tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro, serve para o nosso ensino. Então, nessa compreensão, já tendo isso como regra, como algo inegociável, né? Nós vamos entender, nossa compreensão aí, nós vamos refutar relativização e desobediência aos preceitos bíblicos. Por quê? Porque nós acatamos doutrinas bíblicas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Então, como pentecostais, isso é algo inegociável para nós. Ponto 2. A iluminação do Espírito Santo. É a atuação do Espírito Santo na vida do crente, que capacita ele aí a discernir as verdades da palavra de Deus. Então, somente um estudo racional não é suficiente, né, para o entendimento da revelação escrita aí, né, de Deus, tá? A iluminação, ela também não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui aí o exame de escritura. Ao contrário, pois à medida que estudamos a Bíblia, o Espírito nos concede aí a compreensão. Então, a iluminação, ela não aumenta e ela nem altera a Bíblia, apenas elucida o que já foi revelado pelo Espírito Santo. Então, vamos tentar entender isto, tá? Então, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação. Resumindo, sempre importante quando você for ler a Bíblia, você ter essa postura, estar bem com Deus, ter uma vida de oração, ter uma vida de consagração. Se você fizer isto, ao ler a Bíblia, você vai sentir a revelação de Deus para a sua vida. Terceiro tópico, o valor da experiência, tá? Então, o texto sagrado ele é útil para ensino, repreender e correção, a fim de tornar o salvo perfeito. Quem é que faz isso?
O texto bíblico tem essa capacidade de ensinar, repreender, corrigir, tudo para quê? Para tornar o homem de Deus perfeito. Por isso que a Bíblia é para nós como um espelho, tá? Então essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor, tá? Por exemplo, o livro de Atos vai demonstrar como é a prática da palavra de Deus no cotidiano. Quando você lê o livro de Atos, você vê um grupo de irmãos praticando a palavra de Deus no seu dia a dia, ok? Então é importante a gente lembrar disso. Somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, tá? Porque nenhuma experiência ou nenhuma tradição é superior à palavra de Deus. Terceiro tópico, regra básica de interpretação. A Escritura é sua própria intérprete. Olha que interessante, a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. A Bíblia interpreta ela mesma, ok? Então a hermenêutica, que tem origem no grego hermeneutikos, que na teologia designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Lutero desenvolveu, a máxima de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Então significa que devemos estudar a Bíblia segundo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão do outro texto. Então um texto não vai entrar em choque com outro texto, porque a Bíblia ela é coesa, ela foi inspirada por uma só pessoa. Deus, através do Espírito Santo, revelou as Escrituras para os escritores. Então uma só pessoa fez isto. Amém? Outro ponto, segundo ponto do terceiro tópico, princípios de interpretação bíblica, Nós temos aí os princípios gramaticais, que eu tenho que analisar a palavra, o significado dela. Temos a questão históricas, e literárias. E enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente, tá? Mas também temos que tomar cuidado que existe lá expressões simbólicas, alegórica. Quando Jesus fala, por exemplo, tomai e comei, tá? Isso é o meu corpo. Esse texto mostra que aqui não está no sentido literal, porque não somos canibais, para comer o corpo de alguém. Então, mas é simbólico. Quando eu pego o pão, eu estou comendo o corpo simbolicamente. Quando eu bebo vinho, eu estou tomando o sangue simbolicamente. Então, há partes na Bíblia que tem que ser interpretada de forma simbólica. Por exemplo, há uma metáfora que fala Jesus dizendo, eu sou a porta. Ele não é porta, é uma metáfora. Então tem que entender isso também, que não pode ser interpretado literalmente. Ok? Então é importante a gente entender isso daí. Outra coisa importante todo texto tem um contexto. Então eu li um texto, eu vou analisar o contexto dele. Então talvez eu tenha que ler uns 2 capítulos antes ou uns 2 capítulos depois para poder entender o que o texto está dizendo para mim. Se eu fizer isto, com certeza vai ficar mais fácil para eu entender, tá? Então sempre que for ler, leia o texto e o contexto, ok? Tem aí desse modo aí, desse modo podemos observar claramente aí que a gente vai fazer o entendimento e a interpretação corretamente. Terceiro tópico, os perigos da hermenêutica pós-moderna. Nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade.
Tá? Então, quando uma pessoa está lendo a Bíblia, ela não pode querer dar a própria interpretação dela. Se ela fizer isso, ela está criando um novo cânon, um novo grupo de livros, uma nova interpretação que não seja aquela original. Tá? Então não cabe ao estudante aí fragmentar ou relativizar, né, textos inspirados. Tá? Então não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor em prejuízo do texto do autor bíblico. Então, ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras Sagradas. Então, tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Ela é autoridade. Vou ler um texto, não vou criar aí a minha experiência, o que eu ouvi, não. Deixa eu procurar dentro da própria Escritura aquilo que está ali que pode me ajudar a interpretar o texto. Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis. Qualquer que seja a técnica hermenêutica, ela não é infalível, ela é falível, ok? Então, durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Chegando à conclusão, né? A Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Primeira coisa, toda vez que você ler a Bíblia, você está fazendo uma interpretação também do texto, ok? Então, nós somos auxiliados aí pela exegese, que é aquela análise, também a questão da hermenêutica, né? Analisando textos e contexto, que é uma forma de você saber ler a Bíblia, textos e contexto, e lembrando que nenhuma dessas técnicas também vai substituir aí a autoridade da palavra de Deus, tá? Então a igreja, ela crê e professa que deve ser interpretada à luz da própria Escritura. Então esta é a nossa lição de hoje. Eu espero que você tenha entendido a nossa lição. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém.